Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a esta reunião da Comissão de Fiscalização e Controle para a apresentação do relatório final do procedimento investigatório da aquisição do kit pedagógico Programa Palavra Cantada na Escola durante o ano de 2022. Esse processo começou na Comissão de Fiscalização e Controle e eu agradeço aqui cada membro pertencente à Comissão de Fiscalização e Controle, num primeiro momento ainda a gestão anterior, outubro de 22, e já neste ano de 23, com a sequência, os novos membros que adentraram a Comissão de Fiscalização e Controle para o último biênio desta legislatura. Então, eu vou proceder aqui, hoje que é uma data importante, porque a Casa também constituiu uma comissão especial de inquérito, e o parecer do relator desta comissão especial de inquérito irá a voto no plenário da Casa no dia de hoje. Independente das consequências em relação a esta votação que se dará hoje, nós consideramos ser este o momento oportuno para a finalização desses procedimentos. Foram inúmeras reuniões, audiências públicas, oitivas e a leitura de dois processos. O artigo 18, como vocês verão aqui da leitura, que contém 55 páginas, que foi o início das investigações pela comissão, com o pedido de diversas informações que nós requeremos naquela oportunidade. E outro, o processo em si, que deu origem a esta aquisição pela Secretaria Municipal de Educação e que possui... Qual que é o número exato aí de páginas? 100 e... Não, do processo. Era na última página. Acho que 156 páginas. Então, vamos lá, eu vou iniciar a leitura, e em alguns momentos temos 35 imagens que nós separamos para ilustrar aqui algumas das argumentações pinçadas dessa tramitação polêmica e que levaram à consequente feitura deste relatório. No exercício do mandato eletivo, nosso trabalho de fiscalização dos atos da chefe do Poder Executivo delineou o acompanhamento de diversas áreas no âmbito da administração pública municipal, sendo destaque os trabalhos desenvolvidos nas secretarias de Saúde e Educação, pastas consideradas singulares ao atendimento da população que espera do poder público prestação do serviço de qualidade. No primeiro ano da atual legislatura, ainda sob os cuidados do distanciamento social decorrentes da Covid-19, os parlamentares iniciavam seus trabalhos conhecendo a atuação da administração que sagrou-se vencedora no pleito eleitoral de 2020. Ainda em 2021, o Parlamento bauruense constituiu comissões especiais de inquérito para apuração de assuntos específicos do governo municipal, medidas que foram apresentadas aos órgãos de fiscalização para aprofundamento do apurado pelos vereadores e vereadoras. Finalizando o mês de dezembro do mencionado ano, a sociedade bauruense fora surpreendida com os decretos de utilidade pública formalizados pela prefeita municipal, na qual desapropriou imóveis para o interesse da Secretaria Municipal de Educação, medida compreendida com alternativa para o cumprimento da previsão constante no artigo 212 da Constituição, que assevera ao poder público o investimento mínimo de 25% da receita do município na área da educação. Tendo em vista o escárnio envolvendo os recursos do erário, ainda durante o recesso parlamentar, as comissões de fiscalização e controle e comissão de educação iniciaram diligências para extração de cópia dos processos administrativos que motivaram a aquisição dos imóveis. Sendo assim, promoveram visitas in loco aos prédios e às glebas desapropriadas pela prefeita municipal. Com as repercussões envolvendo as compras dos imóveis, iniciaram procedimentos investigatórios para apuração da conduta da chefe do Executivo, bem como um roteiro de visitas às escolas municipais para verificação da realidade que permeia os próprios da Secretaria de Educação. O link a seguir registra a primeira reunião pública, datada de 4 de fevereiro de 22,
para a apresentação dos trabalhos realizados por ambas as comissões referente às visitas aos imóveis desapropriados pela prefeita municipal ao final de 2021. E aí segue um link. Primeiro, da radiografia de estrutura da rede municipal de educação. Atualmente, o município de Bauru contabiliza aproximadamente 90 imóveis escolares que atendem educação infantil, fundamental e educação de jovens e adultos. No curso das diligências, foram vistoriadas 1/3 das unidades escolares, sendo elas representadas pelas unidades Aida Tibiriçá Borro, Antônio Guedes de Azevedo, Aparecida Pereira Pesato, Arlindo Boêmio Guedes de Azevedo, Catarina Paulucci Silva, Cônego Aníbal de França, Dirce Boêmio Guedes de Azevedo, Edna Canla Faina, Gilda dos Campos Improta, Glória Cristina Melo de Lima, José Augusto Vieira Ranieri, José Gore, José Toledo Filho, Caíque, Lilian Aparecida Passoni Haddad, Lídia Alexandrine Nova Curi, Manuel de Almeida Brandão, Maria Chaparro Costa, Maria de Lourdes Martins Segala, Maria Rosa da Conceição Lima, Nacilda de Campos, Pinóquio, Estélio Machado Loureiro, Valéria Dalva de Agostinho, Valdomiro Fantini. A precariedade encontrada nos imóveis dispostos ao uso da educação escolar em nosso município demonstrou a falta de planejamento do governo e a desídia em zelar pela coisa pública, fato que agrava-se diante dos gastos com novos imóveis adquiridos ao final de 2021. As ações de investigação por parte da Comissão Permanente da Casa ensejaram a realização de uma audiência pública, com a participação das diretoras das unidades escolares para a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo colegiado, resultado que causou perplexidade à comunidade escolar. O link a seguir descreve a íntegra da atividade legislativa realizada em 28 de abril de 2023. A par da audiência pública realizada pela subscritora, encontra-se reportagens no canal do Legislativo que registram a atuação das comissões de fiscalização e controle e comissão de educação nas diligências dos imóveis da educação, demonstrando a vulnerabilidade e o estado de abandono que os próprios da educação se encontram. E segue o link. 2. Das compras desordenadas e o acúmulo de materiais nas escolas. O imperativo imposto pelo Constituinte em observar investimento de 25% das receitas do município na educação assevera ao administrador público gasto desordenado para cumprir o preceito legal, medida que merece atenção dos órgãos de fiscalização, posto que o alcance do índice asseverado pelo caput do artigo 212 da Constituição impõe como medida evitar efeitos sancionatórios os gastos desmedidos e desnecessários em itens que não atendem à demanda da comunidade escolar. Desde o início da atual gestão, nosso mandato tem recebido inúmeras denúncias sobre aquisições realizadas na pasta da educação, materiais e insumos que não foram solicitados pelas gestoras das unidades, provocando assim o comprometimento dos espaços dos ambientes escolares, visto que o excesso dos itens comprados e entregas pela secretaria em quantidades exacerbadas, não encontra lastro em qualquer discussão, planejamento ou mesmo solicitação pelas gestoras escolares. Os links que seguem demonstram a desídia do governo municipal em gerir os recursos públicos destinados à área da educação, revelando o despreparo dos administradores na condução da política educacional desta municipalidade, fato que corrobora com a compra desproporcional e descabida do kit pedagógico Programa Palavra Cantada na Escola, adquirido em março de 22. E segue o link. 5 links que demonstram essas diligências. 3. A importância do currículo no Sistema Municipal de Ensino. Desprezando o trabalho desenvolvido pelos técnicos da Secretaria Municipal de Educação em novembro de 2018, cujas coordenações foram realizadas pelas professoras doutora Gislaine Rosler Rodrigues Gobo e a especialista Rose Teixeira Gaído, na qual elaboram o projeto de orientações para os professores da primeira infância, 1 a 3 anos. A atual gestão da pasta lançou-se à sorte em adquirir um material didático que não se enquadra no currículo de ensino da nossa cidade. O conteúdo autoral em nada se diferencia da oferta de atividades musicais disponíveis na rede municipal de computadores, bem como identifica-se, na rede mundial, de computadores, bem como identifica-se com o escopo encontrado no material adquirido às dispensas do erário público.
Sob a coordenação das mencionadas professoras, um grupo de 16 experientes técnicos e pedagogos, na efetiva carreira do município, elaboraram, no curso de 9 meses, um material capaz de atender à demanda da pasta, corroborando assim com o Sistema Municipal de Ensino de Bauru. Referido o material, observa os fundamentos dispostos na teoria histórico-cultural adotado em nosso sistema educacional. Todavia, não fora considerado pela gestão que o material produzido pelos servidores da rede, sem custo de elaboração, poderia ser impresso e distribuído à comunidade escolar com valores muito inferiores se comparados aos dispensados na aquisição milionária do kit Palavra Cantada na escola, fato que oportunizaria economia aos cofres públicos e valorização dos profissionais de educação da nossa rede municipal de ensino. 4. Da investigação acerca da aquisição do material pedagógico. Diligentes publicações do Diário Oficial, a Comissão de Fiscalização e Controle identificou a divulgação do extrato de compra publicado à página 15 do Diário Oficial, datado de 13 de agosto de 22, no qual externava a aquisição do kit pedagógico denominado Programa Palavra Cantada na Escola, medida que chamou a atenção do colegiado, visto o valor de R$ 5.295.048 dispendido para aquisição do material a ser disponibilizado na rede pública de ensino municipal. E aí acrescenta-se aqui o extrato, além do link de acesso ao Diário Oficial. A exposição midiática da chefe do Executivo Municipal, que apresentou a chegada do material pedagógico mediante transmissão ao vivo em seu canal privado do Instagram, nas dependências do Almoxarifado da Educação, ao lado do diretor de Departamento Pedagógico, senhor Fábio Soares dos Santos, responsável pelo início do processo de compra, fato que despertou na subscritora a movimentação de aprofundar os meandros que motivaram a aquisição do material pedagógico. A repercussão do vídeo provocou indignação à comunidade escolar e na sociedade, assim como a todos os cidadãos que acompanhavam a vivência política, sentimento que resultou em intensos diálogos com a comissão a fim de que se procedesse o início das investigações para apurar a aquisição do material pedagógico. Dentre as discussões sobre a compra do kit, destaca-se a manifestação de um grupo de professores organizados em um coletivo denominado Educação em Luta, que descrevia que a base pedagógica do programa Palavra Cantada na Escola divergia da proposta curricular e o Sistema Municipal de Ensino, bem como asseverava a ausência de ampla participação da rede no planejamento daquela compra. A par dos debates havidos entre a comunidade escolar, o colegiado iniciou as primeiras tratativas requerendo informações à chefe do Poder Executivo sobre a compra do kit Palavra Cantada. 4.1. Das tratativas de fiscalização sobre a aquisição do material pedagógico. Com o propósito de analisar o processo de aquisição do material didático, a presidenta da Comissão de Fiscalização e Controle promoveu diligência à Secretaria Municipal de Educação para a extração de cópia do processo administrativo 57693 de 2022, iniciado em 18 de abril de 22, pelo diretor do Departamento de Planejamento, Projeto e Pesquisas Educacionais da referida pasta. E aqui vai o link da diligência. De posse da íntegra do processo de compra, a Comissão de Fiscalização e Controle agendou a primeira reunião pública com os representantes da Secretaria Municipal de Educação para o dia 11 de novembro de 2022, na sede do Parlamento Municipal, oportunizando ouvir dos representantes do governo sobre a motivação da compra do material pedagógico. Para a atividade legislativa foram convocados o recém-nomeado secretário municipal da Educação, Nilson Girardello, o assessor de Infraestrutura e Gestão Tecnológica da Secretaria Municipal de Educação, André Gutierrez Boicenco, o diretor de Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais, Fábio Soares dos Santos, o agente de Administração na Gestão de Finanças, Cláudio Cadihara, a diretora de Divisão de Coordenação de Áreas, Alessandra Moreira Cavalieri, a diretora de Divisão de Formação Continuada, senhora Cátia Abreu Fonseca, o ex-diretor da Divisão de Compras e Licitação, Davidson de Lima Jimenez, e a diretora da Divisão de Gestão, Andressa Forato Galego Abranches.
Também foram convidados a prefeita Suelen Rosim, a ex-secretária de Educação de Bauru, Maria do Carmo Kobayashi, e os representantes do Conselho Municipal de Educação e da Comissão de Educação e Assistência do Poder Legislativo. Na data aprazada, foram iniciados os trabalhos indagando o senhor Fábio Schwartz dos Santos, diretor do Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas, como ocorreram os primeiros contatos com a empresa Movimenta, motivando assim a aquisição do material pedagógico para toda a rede pública municipal. Iniciando o referido, o diretor limitou-se a informar que recebeu um contato da empresa Movimenta e retornou, agendando uma reunião para conhecer o produto. Complementou ainda que convidou, em um grupo de WhatsApp, as coordenadoras pedagógicas e diretoras da rede municipal para avaliar o material pedagógico. No curso da reunião, foi apresentado pela representante do Conselho Municipal de Educação, senhora Yara Costa, o material Orientações para os professores da primeira infância, 1 a 3 anos, elaborado por professores da rede, demonstrando assim a capacidade dos profissionais da administração em produzirem conteúdo que, de fato, atendam à base curricular do município. E aqui o link de acesso àquela reunião. Diante das latentes divergências apresentadas pelo diretor pedagógico, associado ao interesse público que envolve os recursos dos cofres da administração municipal, a Comissão de Fiscalização e Controle formalizou junto à mesa da Casa, com base no artigo 18 da Lei Orgânica do Município, pedidos de informações sobre a compra do material pedagógico, bem como a motivação para a aquisição do produto. Oportuno mencionar que a previsão constante do referido dispositivo impõe à chefe do Executivo prazo legal de 30 dias para a devolutiva das informações requeridas pelo Poder Legislativo, sob pena de infração político-administrativa prevista no Decreto-Lei 201, de 67. Formalizado através do ofício 249, de 2022, a Comissão de Fiscalização e Controle requereu, primeiro, cópia da ata da reunião entre o diretor do Departamento de Planejamento, diretoras de escolas do Departamento Infantil e as coordenadoras pedagógicas do ensino fundamental que avaliaram o material pedagógico, conforme declaração prestada pelo senhor Fábio dos Santos em reunião pública de 11 de novembro. 2. Relação nominal dos participantes da mencionada reunião com o respectivo local de lotação e as atividades desempenhadas junto à pasta da educação, bem como a data de admissão junto ao Serviço Público Municipal. 3. Cópia da carta de apresentação do material pedagógico Palavra Cantada, oferecido pelo representante comercial, bem como todas as correspondências eletrônicas e diálogos por aplicativo de mensagens realizados entre os membros da Secretaria de Educação e a empresa Movimenta. 4. Identificação do setor, bem como respectivo responsável pela qualificação do critério de urgência na tramitação do processo administrativo 57693, de 22. 5. Cópia impressa da tramitação do processo administrativo 57693, no sistema do e-processo, utilizado para acompanhamento e verificação do histórico de movimentações do processo junto à Prefeitura Municipal. 6. Cópia dos exemplares do material pedagógico do programa Palavra Cantada na Escola, do ensino infantil de 4 a 5 e fundamental 1º ao 5º, adquirido pela Rede Pública de Ensino Municipal. 7. Cópia do currículo municipal do ensino infantil fundamental da Rede de Ensino do município. Diante das repercussões que envolviam a Secretaria de Educação, visto que na data de 28 de novembro, o veículo da pasta envolveu-se em um acidente durante o transporte de alunos da banda da Orquestra Municipal, a Comissão de Fiscalização e Controle agendou reunião para tratar do assunto, abordando conjuntamente as tratativas sobre a aquisição do programa Palavra Cantada na Escola. Convocada para o dia 8 de dezembro de 22, o colegiado presidido pela comissão iniciou os trabalhos abordando o acidente envolvendo os alunos da nossa cidade e os desdobramentos referentes à aquisição médica para as vítimas, a assistência médica para as vítimas. Na sequência, a comissão deu início à segunda reunião pública com os representantes do governo municipal para apurar a compra do kit pedagógico pelo programa Palavra Cantada na Escola.
Para integrar as discussões, foram convocadas o secretário de Educação, Nilson Girardello, o diretor de Departamento de Planejamento, Fábio Colasso Schwartz, o diretor de Departamento de Educação, Cláudio Cadihara, e a secretária de Educação. Corroborando com as discussões técnicas voltadas à disciplina de artes, foram convocados servidores David Baltz da Silva, Débora Campos Botão Silva, Estela Nunes Pessoa, Karina Marques Torquato Cunha, Maria Marta Martins Ferraz e Rochelle Fonte Mazeto. Iniciando os trabalhos, a presidenta do colegiado memorou os desdobramentos da compra do kit pedagógico, o programa Palavra Cantada na Escola, ocorrido na cidade de Sorocaba, que repercutiu na instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, fato que torna mais gravoso a aquisição pela administração de Bauru, posto que o processo de compra fora realizado por dispensa de licitação e ainda um carimbo urgente na capa do processo. Karina Cunha, professora da Educação, apontou que a compra desse material é injustificável, já que a educação possui esse conteúdo, e complementou que o programa Palavra Cantada na Escola não tem possibilidade de ser utilizado, pois não há ferramentas disponíveis. A professora pontuou ainda que há uma série de dificuldades e problemas na educação que não são resolvidos e enfatizou que as escolas apresentam outras demandas mais importantes. A professora informou que houve uma reunião com a presença do diretor de Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisa, Fábio Schwartz, para discussão sobre o uso do material, mas enfatizou que isso fica insignificante diante do gasto desnecessário. A servidora Maria Marta Ferraz, professora da Educação, também utilizou a palavra e esclareceu que o acordado é que faria um grupo de trabalho ligado ao setor de planejamento para criar um material baseado no currículo escolar, destacando que o material estaria pronto em menos de 2 anos e seria utilizado do 1º ao 5º anualmente. O advogado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região, José Francisco Martins, destacou a inversão de prioridades da educação, pontuando a responsabilidade dos gestores pelo zelo à coisa pública e pela prestação do serviço público de qualidade. Finalizada a reunião, a comissão reiterou o pedido de entrega das informações oriundas do artigo 18, formulado à Secretaria Municipal de Educação, destacando a urgência dos requeridos. E aqui insere-se o link para acessar essas informações. Fim do prazo legal para envio das informações requeridas pela Comissão de Fiscalização e Controle, a chefe do Poder Executivo encaminhou resposta aos questionamentos formulados através do artigo 18, materializando a gravidade que envolve a aquisição do material pedagógico. Dando início ao novo ano legislativo, após análise detida sobre as informações apresentadas pela prefeita acerca da aquisição do material, o colegiado da comissão reuniu-se com os representantes da Secretaria de Educação para a tratativa sobre a compra do produto pedagógico. Agenda para o dia 26 de abril de 2023, os parlamentares convocaram o secretário de Educação, Nilson Girardello, o diretor de Departamento de Planejamento, Fábio Schwartz, a diretora do Departamento de Ensino, Cristiane Andreasa Oliveira, o diretor de Departamento Infantil, José Vitor Bertizoli, a diretora de Divisão de Planejamento, senhora Alessandra Moreira Cavalieri, e a diretora de Divisão e Formação Continuada, Cátia Abreu Fonseca, bem como as professoras Yara Cristina da Costa, Larissa Silva Morales Santos, Daniele Twernik Alcade e Karina Marques Torquato. Na data aprazada, a presidenta da comissão iniciou a 3ª reunião pública do colegiado, retomou as discussões da reunião anterior, finalizada em decorrência do adiantado da hora, apontando a gravidade das informações apresentadas pela chefe do Poder Executivo, através dos itens formulados mediante o artigo 18. As discussões que envolveram o debate permearam a avaliação dos professores da disciplina de artes, oportunidade a qual os docentes apresentaram trabalhos autorais que poderiam ser aplicados na rede. Intensas foram as críticas sobre a aquisição do material, programa Palavra Cantada na Escola, visto que os profissionais não participaram da avaliação do conteúdo que afeta diretamente o trabalho de ambos. Complementaram ratificando que o produto diverge da dinâmica do currículo municipal de nossa cidade, dificultando assim a implementação do conteúdo pedagógico na rotina da sala de aula.
Durante as discussões, foi interpelado ao senhor Fábio sobre eventual perda de exemplares do material armazenado no almoxarifado da educação. O referido manifestou ter ocorrido um incidente na calha de contenção de chuvas que causou prejuízos a caixas do material pedagógico, perfazendo um montante de pouco mais de 100 exemplares que foram danificados em decorrência da água da chuva, e complementou que a pasta da educação estava em tratativas com a empresa para a substituição dos itens. Observa-se o pouco apreço dos gestores com a coisa pública, posto que o material adquirido a preços exorbitantes fora danificado pela negligência do armazenamento, medida que deve ser apurada. A par dos debates, os membros do colegiado enalteceram os trabalhos autorais desenvolvidos pelos professores e professoras, rechaçando a compra do kit Programa Palavra Cantada, ponderando que a aquisição não beneficia os alunos, visto a limitação de uso que envolve a utilização de CD e DVD, que integram a didática do produto. E aqui o link de acesso à terceira reunião. Sequenciando os trabalhos, o colegiado reuniu-se no dia 9 de maio para tratativas da 4ª reunião pública, que apura a aquisição do material Programa Palavra Cantada na escola, adquirido no ano de 22 para uso dos alunos da rede municipal. Para integrar as discussões da reunião, foram convocados o secretário Nilson Girardello, a diretora de departamento, Cristiane Andreasa, o diretor de departamento de ensino, José Vitor, o diretor de departamento de planejamento, Fábio Colasso, a diretora de divisão, Alessandra Moreira, e de divisão de formação continuada, Cátia Fonseca. Também foram convocados os gestores do contrato 10945 de 22, a servidora Janaína Gasparotto Fusco e Bruna de Richelle Souza Padovini, e o ex-diretor de divisão, Davidson de Limas. Juntamente com os gestores, foram convocados professores e diretores da Secretaria de Educação, Letícia Fernandes da Silva, Renata Pereira, Silvia Cerqueira, Dalila Galhardo, Luciana Souza, Simone Fernandes Gomes, Luciana Colhaço, Araceli Russo, Josiane Faxina, Regiane Mência, Laudiceia Camargo, Vanessa Pini, Gisele Pereira, Mari Sakamoto e Ana Carolina Franco. Os trabalhos iniciaram com a intervenção do ex-diretor de compras e licitação, senhor Davidson, minimizando os questionamentos do colegiado sobre a tramitação em caráter de urgência do processo 57693 de 22, relativizando o carimbo de urgente estampado na capa do processo, que custou aos cofres públicos R$ 5.295.048. Na sequência, foram apresentados aos participantes informações referentes às investigações da Polícia Federal na operação denominada Prato Feito, que inicialmente apurava desvio de verbas na merenda escolar em estados da federação diversos, dentre eles o de São Paulo. Ocorre, conforme veiculado nos meios de comunicação, as investigações desdobraram-se na descoberta de um esquema de corrupção envolvendo o material pedagógico objeto da investigação pela Comissão de Fiscalização e Controle. E aqui o link que dá acesso à Operação Prato Feito. Os dados da referida operação, apresentados aos participantes, causaram perplexidade, vistos os desdobramentos pelos rincões do país que envolvem o escândalo sobre a compra do material pedagógico. Dentre os convocados estavam os professores e diretores da rede que participaram da avaliação do material a ser adquirido, explicitado pelo diretor Fábio, na primeira reunião do colegiado, ocorrida em 11 de novembro de 22. Ao indagar as servidoras, ambas se mostraram consternadas com a responsabilidade que recaíram sobre elas, posto que, durante os diálogos, muitas disseram que participaram da reunião com a motivação apenas de avaliar o material. No entanto, não lhes foram informados de que a reunião exarada quanto ao material objeto da análise seria a validação de aquisição do produto. Notadamente, verifica-se em ludibriar que envolveu as servidoras em um cenário orquestrado para que houvesse análise de um grupo que pudesse subsidiar o parâmetro para a compra do material pedagógico. A reunião findou-se com o questionamento sobre a aplicabilidade do material na rede, tendo como devolutiva a especificidade que envolve a educação do ensino infantil e fundamental, restando como informação a implementação parcial do material na rede de ensino do município. E aqui o link de acesso àquela reunião. A par das investigações em curso na comissão,
de Fiscalização e Controle sobre a aquisição do material pedagógico, os vereadores Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri Baceto, Edmilson Marinho da Silva Júnior, Stella Alexandre Almagro, José Roberto Martins Cigala e Luiz Eduardo Penteado Borgo, protocolaram no dia 10 de julho de 2023, pedido de abertura de comissão especial de inquérito para apurar a aquisição do programa Palavra Cantada na Escola pela Secretaria Municipal de Educação. O requerimento fora processado pelo número 120 de 2023 e lido na sessão ordinária na mesma data do protocolo, oportunidade na qual, observada a previsão do regimento interno, foram escolhidos membros para compor o colegiado da comissão. Dentre os parlamentares, foram eleitos vereadores Marcos Antônio de Souza, escolhido presidente do colegiado, Sérgio Pereira Brum, eleito relator da comissão especial de inquérito, Manuel Afonso Luzila, Edmilson Marinho da Silva Júnior e vereadora Chiara Ranieri Baceto. Oportuno mencionar que, dentre os membros eleitos para compor o colegiado, os 3 primeiros integram a base política da prefeita municipal, condição que suscitou questionamentos quanto à imparcialidade na apuração que envolve a compra do kit pedagógico, programa Palavra Cantada na Escola, adquirido ao custo de R$ 5.295.048. No que pese o Parlamento ter iniciado as investigações utilizando-se do instrumento de uma comissão especial de inquérito, os trabalhos do colegiado da Comissão de Fiscalização seguiram em apuração das investigações iniciadas no segundo semestre de 22. Dando sequência aos trabalhos de apuração da compra do material pedagógico, a presidenta da Comissão de Fiscalização e Controle, juntamente com os representantes do Conselho Municipal de Educação, promoveram em 14 de julho diligência junto à sede do almoxarifado central da Educação, cito a Rua Natalina Bonora 200, Jardim Marambá, para verificar em loco o armazenado do material Programa Palavra Cantada na Escola adquirido em 22. Na diligência, foram verificadas dezenas e dezenas de caixas com armazenamento do produto pedagógico, divergindo da justificativa de celeridade para aquisição do produto, visto que os kits permanecem em estoque no local aguardando destinação para o uso. E aqui, link da diligência. Na data de 25/7, a ex-secretária de Educação, senhora Maria do Carmo Kobayashi, compareceu à 5ª reunião pública do colegiado para externar, mediante leitura de um relatório, os meandros que envolveram sua gestão à frente da mencionada pasta. Destaca-se, durante a explanação, a ex-secretária afirmou ter havido ingerência do gabinete da prefeita na condução dos trabalhos na educação, elencando a figura do assessor de gabinete, Daniel Freitas, como interlocutor direto do Palácio das Cerejeiras com os subordinados da ex-titular da secretaria, fato que provocou intenso desgaste e constrangimento, segundo a senhora Maria do Carmo Kobayashi. Sobre a dinâmica de aquisição do material pedagógico, a ex-secretária descreve que indicou outro material a ser utilizado na rede, projeto que adequaria a proposta do currículo de ensino municipal. O material escolhido pela ex-titular refere-se à aquisição do produto pedagógico denominado baú literário, cujo processo licitatório foi iniciado em 18 de março de 2023, sob o número 42230. Todavia, a indicação promovida pela ex-secretária de Educação fora negada pela prefeita municipal, que preferiu insistir na aquisição do kit pedagógico Programa Palavra Cantada na Escola. A participação da ex-titular da Educação, Maria do Carmo Kobayashi, repercutiu significativamente no meio político, sendo destaque nos veículos de comunicação, haja vista a declaração quanto à contrariedade na aquisição do material didático objeto da investigação deste colegiado. A par das declarações da ex-secretária de Educação, foram fornecidas aos membros da Comissão de Fiscalização vídeo de WhatsApp do grupo de trabalho da Secretaria de Educação, através do recurso de gravação de tela, no qual demonstra o poder de mando do assessor de gabinete da prefeita, senhor Daniel Freitas, determinando ordens aos servidores da pasta, excluindo das discussões a figura hierárquica da senhora secretária. Anexo encontra-se a transcrição das mensagens do trecho do vídeo, materializando as declarações de ingerência do gabinete da prefeita na aquisição do kit pedagógico, conforme declarado pela ex-secretária, situação que denota um direcionamento orquestrado para a compra do material que não atende à demanda da educação. E aqui o link para as matérias e divulgações. 5 links.
As declarações apresentadas pela ex-secretária de Educação demonstram a motivação quanto à aquisição específica do produto pedagógico, Programa Palavra Cantada, medida que corrobora com o início dos diálogos divergentes entre os representantes da Movimenta e o diretor de departamento, Fábio Schwartz, sobre o início das tratativas que permearam o primeiro contato com o material pedagógico. A dinâmica estrutural apresentada nesta primeira parte do relatório objetivou delinear um histórico cronológico das atividades realizadas pelo colegiado na Comissão de Fiscalização, proporcionando ao leitor a didática necessária para a compreensão dos trabalhos que permearam as investigações sobre a aquisição do material Kit Palavra Cantada, comprado pela Secretaria Municipal de Educação. 5. Da análise sobre a aquisição do programa Palavra Cantada na escola. Dentre os questionamentos formalizados, mediante o artigo 18, a chefe do Poder Executivo encontra-se a solicitação de cópia das atas das reuniões havidas para avaliação do material pedagógico ocorrido. E aí, nessas partes, aí a minha assessora Alessandra vai compartilhando ali vídeos na tela de alguns desses materiais que sustentam aqui as argumentações e os pedidos deste nosso relatório. Dentre os questionamentos formalizados, mediante o artigo 18, a chefe do Poder Executivo encontra-se a solicitação da cópia das atas das reuniões havidas para a avaliação do material pedagógico ocorrido nos dias 14 de março e 7 de abril de 2022, no qual observa-se cabeçalho pré-determinado. Iniciam-se com textos sucintos, apontando pela aprovação ao material, destacando que, na primeira ata, consta somente 6 assinaturas e 11 na segunda, quantitativo que não representa a convalidação de centenas de educadores que atuam na rede municipal de ensino. Tal feito demonstra a ausência total de representação do corpo docente na avaliação do produto, ainda que pese haver a simpatia ou aprovação, um número ínfimo de professores anuindo com a aquisição do kit pedagógico, confundindo, assim, a qualidade do material com a sua aplicabilidade no escopo do currículo municipal do nosso sistema de ensino. 5.1. Dos e-mails trocados e os diálogos entre o diretor de educação e a empresa Movimenta. Os e-mails trocados entre a editora Movimenta com os diretores Fábio Schwartz dos Santos, responsável pelo Departamento de Planejamento, e o senhor Davidson, ex-diretor da Divisão de Compras e Licitações, não estão, na sua integralidade, encartados ao processo administrativo 57693, no qual refere-se à aquisição do programa Palavra Cantada na escola, sendo que, em 8 de fevereiro de 2022, deu-se início ao primeiro e-mail, e é esse que está ali na tela, todos com data. Veja que nós estamos falando aqui de fevereiro de 2022. Esses e-mails todos não compõem o processo formal. Deu-se início o primeiro e-mail da empresa promovendo contato com o diretor de departamento, sendo coincidente com o início do calendário anual escolar. A par das trocas das correspondências eletrônicas, deve-se atentar às imprescindíveis observações, visto que o representante da empresa Movimenta menciona um diálogo que o processo não traz e não esclarece em que termos se iniciaram ou ocorreram. Se não vejamos, em 3 de agosto, aí é outro print de tela ali, né? Print de tela,
slide com esse e-mail de 3 de agosto de 2022. Ainda por e-mail, a senhora Débora Santos, diretora comercial e administrativa da editora Movimenta, apresenta o escandaloso orçamento enviado às 17h23 da mencionada data. Destaca-se que no dia seguinte, 4 de agosto de 22, às 8h40 da manhã, o diretor de divisão de compras, Davidson, já faz a devolutiva da correspondência eletrônica enviada pela diretora comercial da Movimenta, requerendo, inclusive, brevidade no fornecimento de alguns documentos, assim como sinaliza, cientificando a representante da empresa de que se formalizaria já o contrato de compra do material pedagógico, informando que a minuta já estava em análise do setor jurídico da Prefeitura. O episódio narrado demonstra hiperatividade diversa ao costume no serviço público, principalmente nos processos licitatórios, cuja morosidade é inerente ao fluxo de trabalho, visto as especificidades que envolvem a tramitação. No entanto, destaca-se célere atuação do ex-diretor Davidson Jimenez, que procedeu à avaliação dos orçamentos enviados. Considerada as horas líquidas do expediente da máquina administrativa, ou seja, das 8 às 18, houveram apenas 37 minutos da quarta-feira em que o orçamento chegou e 40 minutos da quinta-feira, no momento em que a resposta foi enviada para a diretora comercial da empresa Movimenta. A avaliação que custou aos cofres públicos um montante de quase 6 milhões de reais. Válido ressaltar que, a despeito da decisão relâmpago pela aquisição narrada, em 4 de maio de 22, também por correspondência eletrônica, e aí é outro print de tela aí, o ex-diretor da Divisão de Compras e Licitações, Davidson Jimenez, comunica ter recebido, na referida divisão, o pedido da secretaria para a aquisição do programa Palavra Cantada na Escola, por inexigibilidade, sendo juntado ao processo o atestado de exclusividade emitido em março de 22, com direcionamento específico à Prefeitura de Bauru. Neste contexto, destaca-se que o orçamento apresentado contempla como extensão da contratação do material pedagógico o treinamento dos profissionais da rede pública municipal de ensino, cláusula que restou inadimplida, pois parcela dos educadores não tiveram até aqui a oportunidade de realizar a capacitação prevista no contrato 10945 de 2022. Como ponderado anteriormente, a tramitação do processo de aquisição do kit pedagógico Palavra Cantada na Escola destoa da realidade dos demais processos de compra na esfera do Poder Executivo Municipal, podendo servir como motivação para a celeridade dos processos em curso, que de fato servem ao interesse público, condição que não restou comprovada com a aquisição do material didático. 5.2. Da morfologia do processo administrativo 57693 de 22. A origem do processo deu-se na data de 18 de abril de 22, com o pedido de compra formulado pelo senhor Fábio Soares dos Santos, diretor do DPPPE, da Secretaria de Educação, tendo como argumentação o trecho do qual se extrai, aspas, tendo em vista a necessidade de fornecer materiais didáticos de qualidade aos alunos e professores e de favorecer a ampliação dos repertórios para apropriação da linguagem oral e escrita e da área da música, as escolas necessitam de materiais pedagógicos coerentes com as demandas e com a faixa etária de alunos atendidos por cada unidade escolar,
Para tanto, se justifica a abertura do processo de contratação de compra do material de apoio para a exploração, acesso e desenvolvimento de ações pedagógicas a partir do material contratado. Página 2 do processo 57693 de 22. Destaca-se do trecho apresentado pelo diretor a necessidade de contratação do produto para as unidades escolares, visto que ambas carecem de materiais que atendam às demandas do aluno. Notadamente, equivoca-se o gestor pedagógico ao conferir ao material o escopo finalístico para as escolas do nosso sistema. Conforme apresentado no item 1 da radiografia da estrutura da rede municipal de educação, as escolas da nossa rede pública de ensino encontram-se em estado de abandono pelo poder público municipal, inexistindo ações de reparo de prédios, tampouco manutenções preventivas. No que se refere aos recursos digitais e audiovisuais, a situação se agrava face à ausência de aparelhos compatíveis para a utilização do kit pedagógico adquirido pela Secretaria, posto que o material utiliza-se de mídias de CD e DVD, consideradas, inclusive, ultrapassadas, dificultando, assim, a utilização dos recursos nas unidades escolares e, principalmente, nas residências dos alunos assistidos pelo sistema de ensino municipal. A precariedade da rede de internet é outra circunstância a ser considerada, haja visto que muitas escolas carecem de um sinal de qualidade ou mesmo inexiste o fornecimento do produto essencial à dinâmica da administração pública. Ainda sobre a estrutura do processo 57693 de 22, observa-se que o referido teve a sua numeração de páginas alterada. Olha, isso é algo que eu particularmente considero grave, porque o processo tem duas numerações. Uma está riscada, e esse processo chega oficialmente para o artigo 18 da Comissão de Fiscalização e Controle, totalmente renumerada. Totalmente renumerada. E isso vai causar divergências imensas em algumas remissões feitas pelos próprios gestores. Inclusive, ali na frente, nós já estamos chegando quase nessa parte, onde o parecer jurídico é exarado. E as menções, as folhas em que o parecer jurídico está, não confere com as folhas do processo que a prefeita nos forneceu, de ponta a ponta. Ele foi totalmente renumerado. Observa-se que o referido teve a sua numeração de páginas alterada, motivando questionamentos quanto à integridade das cópias fornecidas à Comissão de Fiscalização e Controle e eventual supressão de informações consideradas relevantes ao conhecimento do colegiado, denotando, assim, manipulação dos dados ofertados ao Poder Legislativo, o que é grave. Salutar destaca-se, reitera-se, a observação apresentada anteriormente de que as correspondências eletrônicas realizadas entre a diretora comercial da empresa Movimenta e o ex-diretor da divisão de compras da Secretaria não integram os autos do processo administrativo 57693 de 22. Fato considerado gravíssimo, diante da observância dos princípios que deveriam nortear a lisura e a transparência da máquina pública. Aqui, cumpre-nos destacar que os e-mails fornecidos ao colegiado da comissão se deram pelo imperativo constante da previsão do pedido de informação decorrente do artigo 18. Todavia, resta dúvidas se, de fato, todas as correspondências eletrônicas e seus diálogos foram efetivamente encaminhadas ao órgão de fiscalização exercido pelo Legislativo. A par da análise do processo administrativo, encontra-se a folha 2, o memorando 50 de 2022, subscrito na data de 18 de abril de 22, pelo diretor de planejamento, com o pedido de, aspas, abertura de licitação, fecha aspas,
para aquisição do material pedagógico. Ocorre que as interlocuções com a empresa Movimenta para a compra do kit remontam em tratativas desde fevereiro de 22, com o primeiro e-mail trocado com a empresa, assim como a solicitação já do atestado de exclusividade para a editora, ISBN, datado de 23 de março de 22. Fatos que demonstram a meticulosidade dos envolvidos em certificar-se da documentação necessária à instrução de um procedimento de compra antes mesmo de iniciar-se formalmente a instauração do processo administrativo. 5.2.1. Da justificativa da compra do kit Programa Palavra Cantada na Escola. A justificativa, esse item eu considero também extremamente grave. A justificativa apresentada pelo diretor do Departamento Pedagógico, encartada nas folhas 6 do processo, descreve que, aspas, o projeto abrange duas propostas: Palavra Cantada na Escola para a Educação Infantil e Palavra Cantada na Escola para o Ensino Fundamental 1 ao 5º. Ambas as propostas oferecem material e um programa formativo para o desenvolvimento de um processo de educação musical nas escolas, trazendo, de fato, a música para o cotidiano. Fecha aspas. Neste contexto, indaga-se qual o conhecimento que o senhor Fábio tinha quanto ao material didático produzidos pelos profissionais da rede de ensino, cuja finalidade atende à proposta do nosso sistema através da musicalidade, justificativa arguida para a aquisição do kit pedagógico Programa Palavra Cantada na Escola. Qual seria o propósito da equipe de governo em adquirir um material ao custo de quase 6 milhões de reais, quando poderia ter se utilizado do material de autoria dos professores da própria rede? Ainda sobre a justificativa do diretor para a aquisição do material pedagógico, extrai-se os seguintes trechos. Aspas. O programa Palavra Cantada na Escola apresenta um diferencial para as vivências musicais direcionadas à educação infantil, pautando-se em brincadeiras sonoras e músicas fundamentadas na lucidez e na sensibilização corporal, afetiva e estética. O foco da proposta encontra-se na exploração da materialidade do som, matéria-prima da linguagem musical, na exploração e na construção de instrumentos musicais, na relação entre o som e o corpo, na importância de cantar, tocar e apreciar musicalmente, na valorização dos processos criativos ao fazer musical, num repertório de qualidade musical da palavra cantada, associado à valorização das manifestações populares. Fecha aspas. Já o, aspas, Palavra Cantada na Escola voltado para o ensino fundamental 1º ao 5º, visa aproximar alunos e professores à linguagem musical, proporcionando experiências musicais fundamentais para o desenvolvimento de um processo de musicalização. A prática de brincadeiras e atividades musicais, em sua maioria corporais, percussivas e cantadas, constituem o disparador do aprendizado de elementos básicos de músicas e outras linguagens artísticas, articulados a ela, propiciando o desenvolvimento do fazer musical, da apreciação musical e da reflexão na sala de aula a partir de processos criativos. Fecha aspas. Impositivo indagar se o diferencial elencado pelo diretor estaria contido apenas no programa Palavra Cantada na Escola. E quanto ao trabalho intelectual de autoria dos quadros de carreira da educação, não fora considerado pela prefeita e nem pela equipe da gestão? Indagações como estas poderiam preservar o erário público municipal, possibilitando investimento nas escolas, favorecendo a ambientalização para os estudos dos alunos da nossa rede. Ainda sobre a justificativa do senhor Fábio, encontra-se o seguinte trecho.
Aspas, o programa Palavra Cantada na Escola foi concebido integralmente para contemplar a seleção dos objetivos dos campos de experiências, habilidades e competências que são trabalhados no segmento de educação infantil, começando a partir da faixa etária de 2 anos e do segmento do ensino fundamental 1º ao 5º, além de considerar a Lei 11.769 de 96, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da música no ensino básico. Neste item, torna-se difícil ignorar o potencial chamado a história, construído a centenas de mãos e de vozes que nos trouxeram os fundamentos teóricos da teoria histórico-cultural no município de Bauru, fato que demonstra a interação dos profissionais da rede, diferentemente do kit pedagógico Palavra Cantada, que apenas não corrobora o trabalho autoral, cuja observância repousa sobre o método utilizado no município, como também impõe uma afronta. Por tal razão, a Comissão de Fiscalização cuidou de ouvir nas reuniões promovidas pelo colegiado dezenas de oitivas, a fim de formar convicção de que o currículo educacional no município sofre incisivo ataque desrespeitando o trabalho de profissionais que delinearam a formação do aprendizado na rede pública de ensino bauruense, cuja lembrança referencia-se nomes como Ana Maria Lombardi da IBEM, assim como vários outros expoentes da nossa cidade. Nesse ínterim, o colegiado da comissão, por respeito ao controle social inerente à construção coletiva e à busca pela gestão democrática, solicitou manifestação do Conselho Municipal de Educação, do coletivo Educação em Luta e do movimento Tríade, sobre a malfadada compra do material pedagógico Palavra Cantada na Escola. E esses documentos todos seguem anexo ao relatório. 5.2.2. Dos fundamentos plagiados do diretor pedagógico para fundamentar a aquisição do material. Aspas. Previsto na LDB de 96 e no Plano Nacional de 2014, a BNCC, homologada em 20 de dezembro de 2017, consiste em um documento nacional que orienta o currículo no Brasil e, portanto, a coleção Palavra Cantada na Escola. O documento é um guia para a seleção dos objetivos, habilidades e competências que são trabalhadas nas unidades escolares nas redes de ensino público de todo o país. Para o segmento de educação infantil, o programa foi elaborado para crianças a partir de 2 anos de idade e para as séries iniciais do ensino fundamental 1 ao 5º. A BNCC está estruturada no segmento de educação infantil por campos de experiência, dentre as quais destacamos traços, sons, cores e formas, e corpo, gesto e movimento, que são amplamente trabalhados na coleção Palavra Cantada na Escola. Nas séries iniciais do ensino fundamental, a BNCC está organizada através das áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. No caso do programa, destacamos a música como parte da área de linguagens, considerando o compromisso da BNCC com a educação integral das crianças. A coletânea de músicas que compõe o programa contribui culturalmente de forma intensa com as demais áreas do conhecimento referidas acima, além dos temas diversos e curiosos das canções da dupla Palavra Cantada na Escola. Fecha aspas. Os parágrafos citados como sendo supostamente elaborados pelo senhor Fábio, diretor de Departamento e Planejamento, podem vergonhosamente serem encontrados nas páginas 6 a 8 do processo administrativo 57693 de 22 e servem como justificativa fornecida pela própria editora Movimenta na apresentação do material que comercializa. Ora, se ao diretor incumbe o controle da conveniência e assertividade pedagógica de materiais adquiridos para a formação dos nossos alunos,
o referido nem mesmo se deu ao trabalho de apresentar argumentos de cunho autoral para justificar a sua indicação de compra. A formação acadêmica do servidor impõe ao referido o conhecimento necessário à utilização dos textos autorais, valendo-se dos recursos que possam identificar o intelectual que confeccionou a fruição por parte de terceiros. Notadamente, encontra-se configurado plágio, crime previsto no artigo 184 do Código Penal, que imputa ao autor a violação de direitos autorais e tem como punição a reclusão de 4 anos, dependendo da extensão e da forma como os direitos do autor fora violado. Ainda na linha de justificativa plagiada pelo diretor de departamento, encontra-se os trechos, aspas, o projeto está estruturado a partir de 2 frentes de ação: disponibilizar nas escolas um acervo de livros para o aluno e para o professor, acompanhados de CDs, DVDs, QR Codes, com brincadeiras, repertório e conteúdos pedagógicos e musicais, oferecer um programa de treinamento para professores e coordenadores pedagógicos que inclui ações presenciais e à distância, realizadas por meio de um site interativo. O programa é parte integrante do projeto, sendo oferecido sem ônus. Os acervos de livros, CDs e DVDs foram criados com base em 3 pilares interligados: música, corpo e ludicidade. Parte-se do princípio de que a iniciação das crianças na linguagem musical por meio do corpo e da ludicidade é fundamental para um aprendizado significativo. Por isso, a inspiração para a criação das brincadeiras musicais do kit Palavra Cantada foram as brincadeiras musicais tradicionais da infância e as manifestações da cultura popular brasileira. Este material inclui kit do aluno e do professor. Kit do aluno, o material do projeto foi elaborado para que as crianças possam manuseá-la tanto na escola como em suas casas. Acreditamos no envolvimento da família no processo educativo de seus filhos e na construção de uma relação de colaboração entre a escola e a família. Por isso, a criança recebe o kit do aluno com o livro do aluno, CD, DVD e QR Code, e pode desfrutá-lo também em sua casa junto aos familiares. Kit do professor contém o mesmo material que o aluno recebe, com acréscimo do livro do professor. Em consequência da lacuna na formação musical da grande maioria dos professores, causada pela ausência da música nos currículos oficiais por mais de 40 anos, faz-se necessário disponibilizar para este professor um material de apoio para suas aulas, mas que, simultaneamente, contribua para a sua formação musical. Fecha aspas. No escopo do mecanismo de plagiar a própria editora, que se coloca como vendedora, o senhor Fábio como comprador, absurdamente, nos parágrafos finais da justificativa para a inoportuna e milionária compra, lança a mão de um copia e cola, Ctrl+C mais Ctrl+V, que não resistiu a uma simples pesquisa no software livre para verificação de plágio. O único diferencial é que tais textos não foram inseridos no processo pela Movimenta, como verificado e comprovado nos 2 parágrafos iniciais da justificativa de compra do diretor pedagógico. Os parágrafos finais apreendidos em evidente plágio, pinçados no site, e a gente coloca o link do site onde pode se verificar o plágio cometido pelo Fábio das argumentações. Neste contexto, indaga-se, a prefeitura não teria argumentos próprios que sustentasse pedagogicamente a compra do kit Palavra Cantada na escola? Porque
a atribuição de validar a eficiência do material didático para utilização na rede pública em detrimento de um currículo próprio foi terceirizada para a editora Movimenta, cuja preocupação repousa na comercialização do material pedagógico. Os argumentos de quem vende são os mesmos que devem nortear os princípios de quem compra? Evidente que não. Vês que as responsabilidades para com o erário da educação e as razões pedagógicas devem trilhar as decisões da secretaria, devem ter por base os princípios estampados na Constituição Federal que regem a administração. Abaixo, as cópias extraídas do site verificador do plágio. Está aí, Alessandra? Aí tem uma sequência onde a gente coloca o link e as imagens. Do software livre, onde nós verificamos que a justificativa oficial que consta no processo utilizado pelo Fábio foi plagiado da editora Movimenta. O último parágrafo da justificativa apresenta, aspas, desta forma, solicitamos a contratação dos materiais por considerar a importância do mesmo para o desenvolvimento dos alunos e para a exploração dos conteúdos destacados na BNCC e no currículo oficial do município. No mencionado trecho, o diretor conclui utilizando-se do texto da editora, que há argumentos para a contratação e solicitação dos materiais. Dado o episódio de plágio, torna-se dificultosa a conclusão de quem decidiu vender e quem decidiu comprar. Fato é que os argumentos trazidos na justificativa de compra pelo diretor foram subsidiados pela própria editora, configurando, assim, tipificação prevista no Código Penal. 5.2.3. Dos aspectos econômicos do processo de aquisição do material palavra cantada. As licitações desempenham um escopo fundamental na preservação dos princípios fundamentais que regem a administração pública, visto que os princípios norteadores exercem função específica de tutelar o interesse da máquina administrativa. Se não, vejamos. O princípio da legalidade dos certames licitatórios assegura aos concorrentes a observância de preceitos que assegurem um processo transparente, justo e de acordo com as leis vigentes. Condições imprescindíveis para evitar mácula nos procedimentos, bem como coibir irregularidades e garantir que as decisões sejam tomadas dentro dos limites legais. A impessoalidade exerce papel primordial nos processos licitatórios, pois o referido princípio impõe a observância de critérios objetivos e técnicos, reduzindo a influência e preferências pessoais, conferindo tratamento igualitário aos concorrentes de modo a oportunizar patamares idênticos na disputa. O princípio da moralidade possui o caráter de protetivo aos certames licitatórios, vez que o referido ditame busca inibir práticas escusas, de modo a fortalecer a integridade do sistema. A publicidade é um princípio norteador dos procedimentos licitatórios. Nele repousa a ampla divulgação de oportunidades e resultados, oportunizando a amplitude de participação dos concorrentes e, consequentemente, o aumento da competitividade, bem como permite que a comunidade e as partes interessadas avaliem a lisura do processo, promovendo a confiança na administração pública. A eficiência com ditame para os procedimentos licitatórios corrobora para a promoção de um ambiente competitivo, proporcionando a seleção de um produto ou serviço que atenda ao interesse público, assegurando à administração pública melhor valor para o bem a ser adquirido. Em suma, as licitações são instrumentos vitais para sustentar os princípios que norteiam a máquina pública, garantindo que o uso dos recursos do erário sejam eficientes, transparentes e em conformidade com os padrões éticos e legais.
A frequente utilização do mecanismo de inexigibilidade pela Prefeitura de Bauru tornou-se motivo de grande preocupação, acarretando problema em diversas aquisições realizadas pelo ente. Referida prática, muitas vezes, ocorre de forma equivocada, com justificativas vagas, muito por conta da falta de responsabilização devido à ausência da transparência e da fiscalização devidas aos órgãos responsáveis. A inexigibilidade é aplicada em casos excepcionais, nos quais a natureza do objeto a ser contratado e a singularidade do serviço inviabilizam a competição entre fornecedores, medida que favorece as contratações artísticas de profissionais renomados ou mesmo de situações em que há um único fornecedor capaz de atender às necessidades específicas da administração. Embora a dispensa de licitação por inexigibilidade esteja prevista no arcabouço legal, sua utilização figura-se em caráter excepcional. Tão logo, seu uso indiscriminado possibilita práticas questionáveis e eventuais favorecimentos. A par dos benefícios oriundos da modalidade, encontra-se inúmeros motivos para que se evite o excessivo uso do instituto no procedimento licitatório. Dentre eles, fundamenta-se como prejuízo a restrição do certame licitatório com o uso da inexigibilidade, a falta de competitividade, latente possibilidade de favoritismo, a incidência de corrupção e o desperdício de recursos públicos. Por sua vez, a ampliação de pesquisa poderá aumentar a competitividade, o detalhamento dos requisitos do certame, ampla consulta de mercado, de forma a avaliar a disponibilidade de fornecedores e opções antes de decidir pela inexigibilidade. Com a diligência necessária ao trabalho de fiscalização, a comissão realizou pesquisas virtuais em algumas prefeituras, que optaram pelo processo de licitação como método de aquisição de materiais didáticos idênticos ou similares aos adquiridos pela administração nesta municipalidade. Em alguns casos, esta escolha resultou em uma redução no custo pela aquisição do produto mediante procedimento licitatório em valores que aproximam 20% do preço inicial da disputa. E aqui a gente acresce algumas tabelas que comprovam essa argumentação. O quantitativo a ser adquirido torna-se um diferencial nos certames licitatórios, configurando um valor proporcionalmente inverso ao preço, conceito que embasa os princípios econômicos dispostos na dinâmica do mercado. As práticas econômicas evidenciam que a compra em maior quantidade muitas vezes resulta em custos unitários menores, devido à diluição das despesas fixadas, demonstrando, assim, eficiência nos processos administrativos. Essa relação de volume e preço, costumeira na economia, em grande escala, favorece as condições de maior vantajosidade para o comprador e incentivando transações em quantidades maiores. A aquisição do kit Palavra Cantada, adquirido pela Prefeitura, margearam os princípios econômicos, posto que, em comparação com cidades que adquiriram quantidades significativamente menores, o preço unitário permaneceu semelhante ao praticado pelo município de Bauru. Tal padrão de aquisição sugere equívocos do processo de compra do material didático, visto que a quantidade adquirida, sendo um para cada aluno da rede pública de ensino infantil fundamental, poderia ser negociada a valores que pudessem preservar o erário. Ainda sobre a análise do processo 57693, verifica-se as folhas 65 a 67, que os membros da Comissão Permanente de Licitação, composta dos servidores Davidson Jimenez e Keila Costa, Ana Cecília Álvares Fogaça, reuniram-se para, aspas, analisar as propostas e documentos habilitatórios apresentados para fornecer o objeto descrito na proposta comercial, juntadas à folha 38. Fecha aspas. O documento que analisa a proposta descreve em seu terceiro parágrafo o reconhecimento da exclusividade da empresa na comercialização do material didático, sustentando a dispensa de procedimento licitatório com fundamento no artigo 25 da Lei 8666, ainda vigente no ordenamento jurídico. Necessário destacar que, na formação do preço médio praticado no mercado
pela editora, as cotações são idênticas ao material comercializado por outras editoras. A exemplo da Cartago Editorial Limitada, que forneceu o mesmo material para a Prefeitura de Guapiara, São Paulo. Ora, se na formação do preço médio analisado pela Comissão Permanente de Licitação existe a comercialização do produto em empresa diversa, onde reside a exclusividade apresentada pela editora Movimenta? Neste contexto, a dispensa de licitação por inexigibilidade, amparada no artigo 25 da 8666, caracteriza como latente violação aos princípios norteadores da administração pública, importando em processo lesivo ao erário e ao interesse público. Em continuidade, a análise da Comissão Permanente de Licitação, verifica-se que o colegiado evoca o Decreto Municipal 13431 de 2017, que estabelece procedimentos para compras e licitações no âmbito desta municipalidade, normativa que sustentou a validação dos membros daquele colegiado. Dentre os preceitos previstos normativos, destaca-se o disposto no artigo 4º do Decreto Municipal. Aspas, todo o processo de compra deverá ser remetido para a área de compras e licitações, devidamente autuado, protocolado, numerado, contendo ainda obrigatoriamente. E aqui, conforme imagem, temos o elencar dos itens 1 a 19, dos cuidados que se deve ter com os procedimentos licitatórios. Observa-se que o decreto municipal possui rígida norma para aquisição dos bens e serviços. No entanto, o ímpeto desmedido para aquisição do material pedagógico, programa Palavra Cantada na Escola, deixou de observar preceito inerente à norma infralegal, tendo como referencial a efetividade que justificasse a compra exacerbada do material para as crianças da rede, desprezando a condição de vulnerabilidade que algumas delas poderiam estar inseridas, gerando constrangimento pela falta de recursos audiovisuais que favorecesse a fruição do kit adquirido pela administração. 5.3. Da análise da Procuradoria Jurídica. Os autos foram remetidos à Procuradoria Consultiva na data de 26 de junho de 2022, tendo destaque a manifestação da douta procuradora, que descreve, aspas, no caso em tela, a princípio, estaria configurado a hipótese de inexigibilidade de licitação prevista expressamente no artigo 25, inciso 1, da Lei 8666, uma vez que, no momento, só haveria uma empresa apta a satisfazer os interesses da administração. O parecer baseia-se na carta de exclusividade apresentada pela editora Movimenta. Todavia, como mencionado, a Cartago Editorial fora objeto de parâmetro para a aferição do preço médio do produto, restando divergente a informação de que a empresa contratada é a única detentora dos direitos de comercialização do material pedagógico. Observa-se superficialidade no parecer apresentado pela procuradora, medida que custou aos cofres milhões de reais em materiais didáticos que não atendem o interesse da municipalidade. No entanto, restringem-se aos aspectos jurídicos. A análise da procuradora, restringindo-se aos aspectos jurídicos, a análise da procuradora não aprofundou os estudos do processo, medida que imporia recomendações que poderiam ser melhor instruídas para uma análise detida dos autos. Ainda sobre a análise do parecer jurídico, a Procuradoria complementa, aspas, no que tange ao preço a ser pago, se estiver caracterizada a hipótese de inexigibilidade de licitação, face à ausência de pluralidade de fornecedores, se torna difícil a apuração de um valor razoável, uma vez que não existem condições de verificar a proposta com preços de mercado praticados por terceiros. Assim, o critério apontado pela doutrina consiste em comparar
a razoabilidade do preço a ser pago pela administração pública com o preço cobrado pelo fornecedor em condições econômicas similares. Fecha aspas. Destaca-se que o mercado didático possui diversidade de produtos a serem comercializados, cuja finalidade atende ao princípio de levar conhecimento aos alunos assistidos pela rede. Nesse contexto, a similaridade entre os produtos musicais de caráter pedagógico dispostos à comercialização da rede variam de acordo com o incremento do material didático, tendo como resultado finalístico o aprendizado mediante expressão da musicalidade. Vale recordar que a ex-secretária de Educação, Maria do Carmo Kobayashi, descreve que recomendou outro material didático a ser adquirido pela rede. Todavia, a indicação da titular à época fora rechaçada pela prefeita em manifestação que não teve acompanhamento de justificativa para negativa. O parecer para a forma da Procuradoria limitou-se à análise da carta de exclusividade da editora Movimenta, suprimindo os demais elementos que contrariam o documento referenciado pela Comissão Permanente de Licitação. Em complemento, a avaliação jurídica, a parecerista elenca itens a serem saneados no processo. Medidas que favoreceriam atender a previsão legal, constante no dispositivo da Lei de Licitações, que assevera a compra por inexigibilidade. Notadamente, o parecer da Procuradoria Consultiva pela dispensa de licitação mediante aquisição do material didático por inexigibilidade denota uma leitura errática que obedece exclusivamente à decisão que restou provada, ou seja, a aquisição do kit pela administração. Com base na análise perfunctória do setor jurídico da Prefeitura, o ex-diretor da Divisão de Compras da Educação encaminha os autos à Secretaria de Economia para reserva de verba com valores encartados às folhas 40, manifestando a prática adotada desde o início do processo administrativo, tal qual a máxima urgência na tramitação do processo. A ratificação da inexigibilidade de contratação é requisito indispensável para a validação do processo, medida que fora realizada pela chefe do Executivo na data de 15/7, conforme encarte as folhas 85 do processo administrativo, bem como a publicação do referido extrato no Diário Oficial do dia 16 de julho. E aí tem o link para o acesso. Providenciada a publicação de ratificação da dispensa de licitação, o processo é remetido à Secretaria de Economia, que adverte o ex-diretor da Divisão de Compras da Educação que inexiste minuta de contrato, exortação que materializa a celeridade ímpar quanto à tramitação do processo de aquisição do material. Descabido considerar que, até o momento dos autos, não houve preocupação da Secretaria de Educação em formalizar a minuta de contrato, medida que se agrava com o despacho do diretor de divisão de licitações da pasta, que interpela o requerente da compra, senhor Fábio, sobre a necessidade de formalização de contrato para aquisição do material didático, conforme encartadas as folhas 92 dos autos, posto que o artigo 62, parágrafo 4º da 8666, descreve ser facultativa a formalização do instrumento em casos de compra com entrega imediata e integral de bens adquiridos. No que pesa os dispositivos da Lei de Licitações facultar a formalização do contrato com requisitos legais, a dispensa do instrumento jurídico que materializaria o dispêndio financeiro de quase 6 milhões torna-se inviável, visto a necessidade de promover segurança jurídica ao município, fato que não deveria ter suscitado questionamentos por parte do ex-diretor. A gravidade da postura repousa no fato de ter se ignorado partes fundamentais, na verdade, conditio sine qua non do produto, que o município estava adquirindo, conforme encarte das páginas 6 a 9 do processo em epígrafe, por solicitação da própria secretaria. Encontra-se a apresentação do produto pela carta da editora, que elenca os itens do material pedagógico a ser comercializado. 1. Introdução. 2. O programa e a BNCC. 3. Sobre o programa, seus materiais, o livro do professor, do aluno, a passo, CD e o DVD. 4. O treinamento. Ora, a apresentação distingue o treinamento em 3 momentos distintos,
demonstrando a importância da capacitação pedida, que não poderia ser desprezada pela supressão de contrato celebrado entre as partes, pois a sua ausência ensejaria prejuízos à administração em eventual descumprimento do acordado para aquisição do material pedagógico. Desprezando as observações da Procuradoria Consultiva, constante as folhas 70 e 71, e aqui vale a pena uma observação, 70 e 71, que seria a numeração original, porém, diversa a numeração no que foi nos enviado pela administração e que foi na totalidade renumerado, que adverte sobre as providências quanto ao saneamento do processo. O diretor do departamento restitui os autos ao jurídico para formalização do contrato. Com o regresso do processo à SNJ, a diretora da Procuradoria Consultiva, esse tem aí, né, Alessandra? A diretora da Procuradoria Consultiva reitera o parecer constante às folhas descritas no parágrafo, asseverando a necessidade de saneamento do processo, com os apontamentos elencados inicialmente. Vou ler aqui a fala da procuradora. Aspas. Quanto à contratação por inexigibilidade de licitação, o parecer das folhas 70/71, o qual, ora, reitero na íntegra, já abordou as providências necessárias à sua efetivação, cujo cumprimento constitui condição ao prosseguimento do feito, razão pela qual o presente parecer se limitará a abordar os temas da contratação pretendida, conforme a minuta do contrato para análise. Ou seja, aqui a doutora Marisa reitera todos os apontamentos feitos pela doutora Juliana, lá no início do processo, dizendo que até aqui não estão saneados os apontamentos feitos por ela. Portanto, permanece ilegal e inconstitucional. Os grifos em destaque reproduzem a literalidade do despacho da diretora da Procuradoria Consultiva, demonstrando, assim, prudente insistência da servidora em sanear o processo com a mínima documentação exigida para o procedimento licitatório, mediante dispensa de licitação na modalidade de inexigibilidade. Ademais, limitando-se aos apontamentos técnico-contratuais, a procuradora cuida de elencar os itens a serem observados pela pasta da educação para constar no processo, sendo eles os documentos constitutivos da empresa, a proposta minuciosa de como ocorrerão os treinamentos, as certidões de regularidade fiscal, a nota de empenho demonstrando que o município suportará o custo, bem como a justificativa da titular da pasta, elucidando os motivos da escolha do fornecedor em os preços praticados por ele. Observa-se, mais uma vez, o zelo da diretora da Procuradoria Consultiva quanto à necessidade de justificar a compra do material didático de forma a preservar os interesses públicos. Ciente de todos os apontamentos feitos pela Secretaria de Negócios Jurídicos, os gestores da educação ainda assim encartam as folhas 110 a 119 do processo, documentos constitutivos da empresa e o referido orçamento, a descrição dos itens contratados, a proposta de treinamento e as certidões que seguem endossado por um despacho meramente declaratório da ex-secretária para justificativa da compra. A evidente inobservância quanto ao descumprimento das medidas saneadoras chama a atenção, posto que as folhas 128, o ex-diretor da divisão de compras encarta um documento intitulado Correção da minuta do contrato, com itens de 1 a 5, de supostas adequações conferidas após o apontamento da procuradora. Ora,
a minuta do contrato já fora devidamente corrigida pela Procuradoria Consultiva, a parte relevante que, de fato, se esperava seriam as adequações de aspectos jurídicos, elencados, pormenorizados pela Secretaria de Negócios Jurídicos, como medidas saneadoras essenciais para o prosseguimento do feito. 5.4. Do fornecimento do material didático e da prestação de serviços. Divulgada amplamente pela chefe do Executivo e os gestores da educação, a aquisição milionária do programa Palavra Cantada na Escola objetivou um material para ser utilizado em 2 anos letivos. Todavia, a entrega do produto fora realizada em 2 parcelas, conforme previsto no item 2.1 do contrato 10945 de 2022. Já o item 7.3 descreve que, aspas, pagamento será efetuado até o 30º dia corrido a contar da entrega da nota fiscal da Secretaria de Economia e Finanças, obedecendo à ordem cronológica de sua inexigibilidade, mediante ordem bancária, através de instituição financeira a ser determinada pela contratada. Neste sentido, indaga-se: qual a necessidade havida para que a compra global fosse requisitada e paga no mesmo exercício financeiro? A resposta funda-se na necessidade de cumprimento do percentual de 25% exigido para o cumprimento do preceito constitucional que assevera investimento mínimo na área da educação, medida que denota a falta de planejamento da gestora quanto à organização da estrutura financeira e pedagógica da Secretaria de Educação. 5.4.1. Do treinamento dos profissionais da rede para a utilização do material didático. Verifica-se que a aquisição do kit pedagógico, programa Palavra Cantada na Escola, foi adquirida a proposta de capacitação dos professores da rede municipal para a utilização do material didático, figurando como venda casada, no qual o custo para o treinamento encontra-se inseridas na venda do produto. O contrato 10945, celebrado entre a administração municipal e a editora Movimenta, especifica a cláusula própria para a implementação dos treinamentos dos profissionais da Secretaria. Cláusula 3ª, dos treinamentos. Os treinamentos serão realizados em 3 momentos, conforme informado na proposta comercial. Panorama geral da coleção Palavra Cantada na Escola, oficina prática, onde o foco é que os educadores possam aprender fazendo, conversando e vivenciando as propostas antes de realizá-la com as crianças. Apresentação dos brincantes. Local, data e horários dos treinamentos serão definidos pelo contratante, sendo a responsável por disponibilizar o local dos treinamentos e os recursos audiovisuais. A gestora responsável pelo contrato entrará em contato com a contratada para formalizar o agendamento dos treinamentos com mínimo de 30 dias de antecedência. Conforme apurado pela Comissão de Fiscalização, a cláusula 3ª do contrato não fora cumprida em sua integralidade, posto a limitação da contratante em organizar ambientes adequados à realização dos treinamentos com os profissionais da rede. Considerado a ineficácia do cumprimento previsto na mencionada cláusula, torna-se explícito o dano ao erário, visto que os treinamentos compuseram o orçamento do material pedagógico, restando aos órgãos de fiscalização o pleito de ressarcimento de valores auferidos com o serviço que não for adimplido pela contratada. No que se refere ao material didático adquirido, ambos possuem efeitos voláteis, visto o avanço de questões sociais e direitos que impõem constante aperfeiçoamento. Explico. O material precariamente aproveitado em número irrelevante de salas de aulas e escolas revelou recentemente graves apontamentos quanto a práticas racistas e capacitistas nos materiais do 5º ano,
denúncia que fora formalizado pelos próprios educadores. A gravidade de tal descoberta dispensa aprofundamentos, já que a superação do racismo e capacitismo deve nortear todas as ações no âmbito da educação. A descoberta contestada pela Secretaria de Educação, em manifestação lamentado atribuindo-se a culturas regionais a inclusão do conteúdo, foi, na sequência, substituída por outra nota, reconhecendo o absurdo e determinando a retirada imediata de todo o material, aluno e professor. Os fatos apresentados maculam o currículo educacional do nosso sistema de ensino municipal, impondo aos gestores a necessidade de reorganização do planejamento pedagógico de forma a convergir com o plano de ensino utilizado na rede, evitando-se, assim, constrangimento aos profissionais e o desperdício de recursos públicos com a compra de materiais obsoletos que não agregam ou agregaram currículo de formação aos nossos alunos. 6. Da conclusão. Ao Poder Legislativo incumbe o mistério outorgado pelo Constituinte de exercer o munus fiscalizatório dos atos do Poder Executivo, função que exige dos parlamentares a persecução da verdade mediante instrumentos que possam conferir lisura e imparcialidade às ações dos edis. Neste contexto, no que pese serem consideradas verdadeiras as informações prestadas pelo Poder Executivo, os documentos descritos no processo 57693 carecem de explicações quanto ao renumerar de suas páginas e a omissão da divisão de compras e licitações na inclusão dos e-mails datados de fevereiro como parte integrante dos autos licitatórios. Também encontram-se suprimidos do processo administrativo os atos finais de conclusão dos procedimentos de contratação, tais como cheques ou depósitos creditados em favor da editora Movimenta, para adimplir a aquisição do material pedagógico, as notas fiscais de pagamentos do produto, bem como o recibo de entrega dos kits no almoxarifado da pasta. Destaca-se que, mesmo diante a supressão dos documentos elencados, o processo administrativo fora arquivado pela Secretaria Municipal de Educação, restando como indagação o paradeiro dos referidos, posto que os mesmos não se encontram na cópia ofertada pela chefe do Executivo para a avaliação e investigação do colegiado. Sobre a participação do assessor de gabinete da prefeita municipal no processo de aquisição do programa Palavra Cantada na Escola, restou inequívoco a conduta de ingerência e o apressamento para a conclusão do certame licitatório, realizado por dispensa de licitação na modalidade prevista como inexigibilidade, denotando conduta atípica e celeridade do processo. Gravame maior ocorre com a afronta ao currículo do sistema, construído há vários anos e que se quer com princípio basilar para as diretrizes curriculares na nossa rede de ensino, fundamentando que não fora considerado pelos gestores da educação quando lançaram o intento de adquirir o kit Programa Palavra Cantada na Escola, de forma incisiva sobre o pretexto de validação de um número ínfimo de professores, de diretores da rede municipal. Escandaliza o fato destes materiais não serem de aproveitamento para alunos assistidos pela rede municipal, visto que o aparato utilizado para a leitura do CD e DVD são considerados obsoletos, a modernidade tecnológica dos recursos audiovisuais, dificultando a utilização por completo em suas residências. Vale destacar que as unidades escolares também possuem limitação de uso dos componentes oriundos dos materiais didáticos pelo mesmo fundamento que serviria para a inadequação do fornecimento dos kits aos alunos, posto que as escolas não dispõem de aparelhos de leitura de CD e DVD para transmissão dos conteúdos aos discentes. A par da nova tecnologia, os aparelhos de notebooks adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação para o fornecimento aos professores da rede também não dispõem de recursos para leitura das mídias contidas no kit pedagógico, restando evidente a inaplicabilidade do material elegido pelos eleitores da pasta como essencial para a educação no nosso município. Neste contexto,
verifica-se como inoportuna a aquisição do material pedagógico no âmbito da administração desta municipalidade, evidenciando, assim, graves indícios e falhas na tramitação do processo, fato que macula o processo de aquisição do produto didático, visto que os escopos para aquisição não aplicam-se à realidade fática das nossas unidades escolares, tampouco aos interesses dos alunos assistidos pelo sistema de ensino municipal, circunstância que impõe a adoção de medidas jurídicas e administrativas à preservação do erário. 6.1 dos encaminhamentos. Promovida a tese de inutilidade do kit Programa Palavra Cantada na escola, adquirido pela Secretaria Municipal de Educação, mediante dispensa de licitação por inexigibilidade ao valor de R$ 5.295.048, elenca-se como medidas a serem adotadas. Primeiro, o encaminhamento dos autos ao órgão do Ministério Público Federal para apuração das verbas inerentes aos recursos da União, proveniente do repasse do Fundeb ao município de Bauru, para a correta aplicação na área educacional. 2. Remessa de cópia do processo ao Ministério Público Estadual, para apuração da conduta lesiva ao erário demonstrado pelas falhas do processo licitatório e a inviabilidade de implementação do material em sua plenitude na rede de ensino municipal. Terceiro, a provocação no parquet para ingresso de ação civil pública, visando o desfazimento do contrato de fornecimento do material pedagógico à administração pública municipal para o desfazimento do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Bauru e a editora Movimenta. Quarto, encaminhamento à Polícia Federal para a instauração de procedimento investigatório específico ao processo de aquisição dos materiais pedagógicos pela Prefeitura Municipal de Bauru, visto que o conteúdo didático encontra-se envolto em escândalos de corrupção em diversas cidades do país, apurados por aquela organização. Quinto, remessa do conteúdo apurado ao Tribunal de Contas do Estado para instauração de diligência quanto ao modelo adotado pela administração municipal para a aquisição do material didático e apuração de efetiva utilidade do produto pedagógico para a rede de ensino municipal, bem como o cumprimento efetivo das cláusulas previstas no contrato 10945. Sexto, registro e guarda no acervo desta edilidade do material produzido pela Comissão de Fiscalização e Controle, de forma a constar nos anais o trabalho da fiscalização dos membros deste colegiado, sem prejuízo de outras medidas sancionatórias que são pertinentes ao Poder Legislativo e que ficarão ao escrutínio do plenário quanto às suas providências. Esta era a leitura do relatório feito na sua integralidade e, tendo concluído essa leitura, declaro encerrada esta reunião da Comissão de Fiscalização e Controle do Poder Legislativo. Vereadora Camila, a senhora me ouve? Sim. Se a senhora puder, por favor, falar o horário para a gente encerrar. 11h22.